tudo bem? Olá, Bem-vindo Maria Cândida. ao programa. Que prazer ter você enorme, aqui. todo meu, Uma querida. pessoa tão competente, tão Bondade tua, inteligente. bondade tua. O Seu prazer é livro todo está meu. aqui. Foi e é sucesso, Coração de Pai, história sobre a arte de criar filhos. Vamos então contar um pouco da história, como você pensou em escrever o livro e essa história? Eu tive na vida 2 filhos, tá, de 2 casamentos, separados por 13 anos de idade e de temperamentos e comportamento muito distintos, tá? E por conta da minha própria vida, eu passei a alimentar uma certa paranoia de que eles não dessem liga como irmãos quando crescessem. Porque, por um lado, eu sou filho de uma família de portugueses, já vindos há muito tempo ao Brasil, a paterna, que 8 irmãos mal conversavam. Se falavam uma vez por ano no Natal e geralmente acabava em briga o telefonema. Que acontece muitas vezes com as E, famílias. por outro lado, a família da minha mãe, que eram 9 irmãos italianos, e que viviam grudados, passaram a vida inteira grudados, né? Então eu tinha muito grilo de que eles seguissem essa sina paterna e não se vissem como irmão, mantivessem uma relação fria, burocrática. Então resolvi escrever o livro para reaproximá-los. Escrevia sobre um, mostrava para o outro, misturava você a mostrou, história não foi dos surpresa. dois. Algumas coisas mostrei. E eles gostaram? Adoraram, começaram a pedir, inclusive, histórias que contassem a história de um ou de outro. E isso foi ligando os dois. Foi ligando bastante os dois. Para tornar curto uma história longa, Maria Cândida, o Paulo mais velho acabou se casando e convidou o Pedro mais novo para ser o padrinho de casamento, tá? E ficaram grandes chapas em que o meu filho mais novo, Pedro, venerava o Paulo. Tá? Então eu escrevi esse livro que culminava, o último capítulo dele era exatamente o nascimento do meu neto, Rodrigo. Rodrigo. Que hoje tem quantos Tem anos? 7 anos. 7 anos. 7 anos. E foi lançado o livro exatamente Nesse ponto, mas você nesse conseguiu ponto, atingir o seu objetivo, que era a união. perfeitamente. Que bom, Perfeitamente, nossa. perfeitamente. Aí vem o outro lado da moeda, que é o lado trágico. O livro foi lançado, fez um enorme sucesso, vendeu em 4 meses 10 mil exemplares da primeira edição. E era um livro da minha alegria de ver que eu havia reaproximado meus 2 filhos e criado um vínculo, ajudado a criar um vínculo forte entre eles. No entanto, por uma dessas curvas de destino, exatamente quando essa primeira edição se esgotou, e meu editor veio me procurar, Zé, não sei o quê, vamos lançar a segunda, já estava discutindo a segunda edição, o meu filho mais velho, Paulo, morreu. Subitamente, precocemente, aos 28 Com quantos anos? 28 anos de idade. Bom, foi uma paulada, né? Foi uma puxada de tapete gigantesca. E aí eu passei a viver um drama que era o que fazer com aquele livro. Sabe, era aquela história que eu tinha que contar que terminava com o nascimento do meu neto e tudo era muito harmônico, muito afetivo e muito fluido. Meu editor me procurou e falou, Zé, que você quer recolher o livro, mudar, manter como está? Na época eu trabalhava na Editora Globo, no Fantástico, junto ao Fantástico. E tinha muita conversa com Drauzio Varela ali pelos bastidores e tal, e eu coloquei a questão para ele. Ele falou, Zé, escreva, grave, grite, narre, desenhe, mas externe os seus sentimentos. Porque tristezas Vira doença. introjetadas viram doenças. São Dr. doenças Drauzio, na certa. Ele é sensacional. Então, realmente, peguei o livro, que foi que retratava o momento mais feliz da minha vida, e praticamente o reescrevi. Sei. Embutindo, junto a esse momento mais feliz da minha vida, o momento mais triste da minha vida. Então, eu costumo dizer, Maria Cândida, que ele é um livro doce amaro.
sabe? Ele Sei. tem muito do prazer de ter filho, de ter um filho, de educá-lo, de ver os resultados dessa educação, mas ele também tem um lado do qual ninguém pode se julgar imune, que é a Exatamente. possibilidade de uma perda na vida, inclusive de um filho Eu acho que é a que é pior devastadora. perda, né? É uma perda que a gente não espera, né? Nunca. Agora, a gente não espera, mas a gente tem que seguir na vida. Tem que sim, exatamente. Maria Cândida, esse é o problema. Mas tem um elemento que você não citou, né? Que é muito importante nesse processo, nessa transformação sua, que foi o seu neto. Que foi o Rodrigo. menino, o Rodrigo, quando o pai morreu, tinha 9 meses de idade. Sei. Ele não tem avô materno, desculpa. Então, eu me dei conta que quando o pai dele morreu, que eu era a referência da figura masculina paterna. Então, durante os 2 primeiros anos, eu vi que aquele menino precisava de mim tanto quanto eu dele. Porque era uma coisa de todos juntos. Eu estava no meu filho que faleceu, meu filho estava igualzinho o meu neto, e ambos estão muito em mim, entendeu? Então, esses 2 primeiros anos... E você acha que, então, ele te deu essa força para você... Ele me tirou do buraco, para usar Sabe, porque eu acho que foi uma maneira de olhar e falar... Por mais cruel que ela possa parecer em certos episódios, a vida sempre traz compensações, sabe? Sempre traz. E costumo dizer que Deus teve a bondade de, ao me ministrar o veneno na perda de meu filho, ter me dado antes o antídoto do ganho do meu neto. Bom, sabe? É bom receber vocês nessa semana, que é a semana do avô. Do avô. Exatamente. Que é o melhor clube do mundo, Então, eu costumo ontem a dizer. gente recebeu a Elizabeth Jorge, do site Avosidade, que está fazendo o maior sucesso. Você foi entrevistado por eles, né? Super competentes, eles já estão com muitos seguidores. É importante levar, né, essa questão da terceira idade, dos avós, a boa informação para as pessoas. E hoje a gente está recebendo você para finalizar essa semana e falando de uma forma tão especial desse seu neto, o Rodrigo, que te resgatou. Agora você precisa escrever um livro sobre seu neto também. É né? provável, é bastante provável. Então, eu vou te pedir um minutinho, eu vou falar mais do seu livro, quero mostrar as fotos, você separou umas fotos para mostrar pra gente, que as pessoas estão curiosas, e toda essa experiência é muito rica, né? Só um minutinho, eu já volto. Bom, a gente vai continuar com a história linda do Zé Rui Gandra, escritor, que escreveu o livro que está aqui, que é Coração de Pai, História sobre a Arte de Criar Filhos. Deixa eu mostrar já o detalhe do livro. Esse livro você encontra onde? Pela internet, nas livrarias? Mas a internet é fácil, você vai numa livraria e... Tranquila. Porque às vezes você vai numa livraria e não tem mas livro, eles encomendam. Exato, mas encomenda. Exato, a melhor forma, eu acho que hoje da gente... Ainda mais chegar, tem muito telespectador que é de tudo quanto é lugar do Brasil, né? E às vezes a livraria não... E agora também em Portugal e na Espanha. Você é muito chique, né? Vamos falar. Bom, eu quero mostrar as fotos. Vamos colocar aqui no nosso monitor para você ir descrevendo as fotos. Quem são esses? Esses são os meus rapazes. À Sei, direita, o Paulo, que infelizmente perdi, e o Pedro. Nomes bem também fortes, né? Paulo e Pedro. José e Pedro José. Olha, que lindos. São nomes bem cristãos mesmo. Deixa eu ver a próxima foto. Ai, que foto linda! Esses eles um pouco menores. Lindos. E deixa eu ver a próxima. Lindos também. Você aí todo feliz. Esse é o Rodrigo. Esse é o Piquitico, quando era nenenzinho. Isso é no Parque da Água Branca, que eu chamava de Parque dos Cocós. Ele ficava louco de ver os galos cantando. Isso é a primeira vez que um galo cantou na frente dele. Aí você conseguiu captar esse momento. Deve ter acontecido várias vezes, daí você foi. O daí foi e captou, né? Nossa, sensacional. O galo até combina com o carrinho. E esse ele é hoje. É ele hoje.
Ele tá muito fofo, olha que graça. E o que ele conversa com você sobre a perda do pai? Tudo. Eu procuro ter com ele a mesma relação que eu mantive com os meus filhos, que é de absoluta sinceridade. Transparência. Eu tenho até uma expressão que eu uso no livro, num dos capítulos, é o título de uns capítulos, que se chama Verdades da Vida. Eu acho que você não pode ocultar a condição humana das crianças, sejam filhos, Também netos, acho. mas você também não pode ir lá e destroçar aquela cabeça com uma... Mas acho que meus filhos mesmo, eu sempre tive uma educação de falar, olha, nós estamos de passagem, a vida é finita, a vida é dura, papapá, vocês vão ter que sempre estar se fortalecendo, porque vão aparecer dificuldades e vocês vão ter de enfrentá-las. Eu mantenho isso com meu neto, embora a mãe dele vá se casar daqui a pouco, já vá se casar novamente, depois de 7 anos de viuvez, Claro. precocíssima. O que me deixa muito feliz. Que bom. E ver que o Rodrigo conseguiu passar pelo que eu chamo do período mais crítico da vida, que é a infância, a primeira infância. Do 0 ao 7, né? E que a gente é uma massinha, né? Que tudo é moldável e tudo que entortar pode ficar torto para sempre. Por outro lado, tudo que você modelar bonitinho vai ficar bem modeladinho para sempre. O máximo que a gente consegue, né? Então, fico feliz de ver que o máximo que eu podia conseguir, eu consegui. Ele cresceu um moleque muito saudável, tem lá as cismazinhas dele, com a Como perda. todo ser humano. Que, como todo ser humano, ele vai esclarecer ao longo da vida, trabalhar e certamente superá-la. Zé, você acha que o avós, eles sempre foram muito importantes, né? A gente tem a lembrança, a memória assim, sempre. eu vou comer um bolinho na casa do meu avô, vou tomar um chazinho lá porque meu avô e minha avó vão cuidar de mim e tudo. Mas você acha que os avós têm se tornado mais atuantes hoje? Inclusive, tomando conta da sua própria vida e falando, não, agora... Neto, eu fico com você, mas agora o avô vai sair, enfim, estabelecendo também limites. Tem. Agora, há uma questão básica, Maria Cândida, para essa presença dos avós, que é a carga absurda de trabalho que as pessoas têm hoje em dia, né? Então, acaba tendo que recorrer aos avós, queira ou não, goste ou não. Eu estou vivendo uma situação extremamente curiosa hoje, porque... Para completar essa história, 2 meses depois que o Paulinho morreu, morreu a última irmã das 8 irmãs da minha mãe, minha madrinha, com qual ela vivia há 40 anos. Então eu peguei minha mãe, com 91 anos de idade já, e trouxe para morar comigo, 2 meses depois que meu filho havia morrido. Então foi uma coisa de desafios em todas as direções, sabe? Que graças a Deus acabou passando a sua fase mais penosa e trouxe muito crescimento, como todo sofrimento traz, se bem elaborado, né? Isso é a verdadeiro. gente sempre tem que se perguntar, eu tenho como regra isso. Quando me vem um pensamento ruim ou uma perspectiva ruim, eu sempre me pergunto, escuta Zé, não dá para encarar isso de uma forma mais positiva? Aí você pensa e fala, por outro lado, dá. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Mesmo as coisas boas que acontecem na vida da gente, trazem coisas ruins juntos, se você não souber discernir. E mesmo as coisas ruins trazem coisas boas, se você souber colhê-las, discerni-las e colhê-las direitinho. Por isso que eu gosto de um homem inteligente. Você olha para trás e vê essa transformação. Mas a resposta do avô, dessa postura do avô, a nova postura, o papel do avô hoje no mundo e de pessoas com mais de 60 anos, que a gente vê no Facebook, a gente vê no Instagram. Eu acho de extrema importância, extrema importância. Avô é pai com açúcar mesmo. Pai com açúcar? Pai com açúcar.
E eu acho que assim, eu tenho pelo meu neto algo que eu não tive pelo meu filho. Muitas mães costumam dizer amor incondicional, amor. É claro que um amor pelo filho é incondicional. Mas você tem aquela Agora missão de educar. o neto tem a leveza. O neto te olha, ele percebe o teu amor assim, de cara, é instantâneo, é uma coisa. Delícia. E além de tudo, poxa, é a descendência, né? A mesma descendência pela qual os profetas bíblicos clamavam no seu tempo, pediam que seu povo crescesse. E hoje, Maria Cândida, eu me vejo todos juntos, eu vejo todos nós juntos, sabe? É uma continuidade, é uma linha de vida que se prolonga de um para o outro. Independente do Paulo ter partido, infelizmente a gente nem todos fazem a viagem inteira ao mesmo tempo nessa vida. Verdade. Mas eu prefiro, depois de ter chorado a água de uns 3 coqueirais, eu hoje prefiro pensar que eu tive 28 anos com meu filho. A glória de ter um filho por 28 anos, conviver, que tudo tenha dado errado no final, é uma circunstância da vida. Mas poderia não ter sido, não ter tido esse filho. Claro. Eu tive, ele durante 30 anos quase preencheu a minha vida de uma maneira. E te deu o neto, né? Eu tô curiosa de saber do E me deu a Pedro. paternidade, que é muito importante. O Paulo tirou o véu, sabe, do meu rosto. Tirou o véu da frente dos meus olhos e me fez pai mesmo. Foi ali. Um pai meio torto. Acho que eu fui um pai muito melhor do Pedro, por exemplo. Então, o Pedro, como que ele vê tudo isso? Ele não tem. E quantos anos ele tem? Ele O tem Pedro? 21 hoje. Ah, então novinho ainda, né? né? Vai te Tem dar outros 21. netos ainda. Se Deus quiser, se Deus E como que quiser. ele vê todo esse processo? Olha, o Pedro trabalhou com muita dor, Hum. mas com muita lucidez. E ele mesmo reconhece que nossas conversas anteriores sobre a fugacidade da vida, o destino, as armadilhas, o inesperado, o imprevisível, né? Ele mesmo já estava mais, sabe, já tinha esse olhar. Já sabia que uma coisa dessa podia acontecer. Sofreu muito porque era o ídolo dele, o irmão era o ídolo dele, era um diretor de cinema publicitário fantástico, com 28 anos havia vencido 7 Leões em Cannes, Gente, já, o primeiro com 21. Que sensacional. Tipo o Washington Oliveto, assim. É um mais na câmera mesmo, mais a ver com essa turma, na direção, tudo. Mas o Pedro sofreu, mas acho que E qual a engatou relação sua dele com o vidinha. Rodrigo? É ótima. Com o seu O neto? mais curioso, Maria Cândida, é que a mesma veneração que o Pedro tinha pelo Paulo, o Rodrigo tem pelo Pedro. É o tio que tem 13 anos de diferença como o pai tinha. O herói, né? O heróizão, assim. Muito Eu bacana, acho muito importante lindo. essa nova formação de famílias. A gente fala, não só aqui no programa, mas a gente vê que o movimento familiar, ele vem, né? Que nem você teve 2 casamentos, 2 filhos, que se reencontraram e que formaram, que são irmãos, né? Ali Se tá fizeram esse laço. sacramentado. O Pedro, que ele tem esse afeto gigantesco pelo Rodrigo, que é seu neto, enfim. Eu gosto dessa migração de sentimentos, assim. Os Eu acho afetos. muito inteligente emocionalmente, Os sabe? afetos são voláteis e precisam ser canalizados. Você dá a direção a eles. né? Então, e nesse dia, nessa semana do avô, o que você gostaria de falar para os avós, assim, para os vovôs ou para os pais? Eu não sei, escolha. Olha, eu diria, amem a cada instante que puderem seus filhos e seus netos. Os filhos não preciso explicar por quê, a gente já nasce amando. E os netos porque eles já nascem nos maravilhando. A perspectiva que um neto dá, que você tocar um neto e falar entre eu e essa pessoa há uma geração, Sei. no meio é uma coisa mágica. É uma coisa mágica, é de falar o teu sangue, os seus genes, a tua espiritualidade está seguindo em frente. Independente dos
das amarguras e das alegrias da vida, né? Então eu diria o seguinte, se vocês querem um recado, deem um lindo beijo em cada netinho de vocês por mim e pelo meu neto, ok? Que lindo. Olha, o Zé Rui Gandra, vou mostrar o livro dele aqui, Coração de Pai, é um livro lindíssimo. Ele contou um pouco dessa história aqui, mas vale a pena a gente ler, porque ele escreve muito bem. Histórias sobre a arte de criar filhos, você encontra pela internet, você encontra nas livrarias, enfim, vale a pena aqui. Nossa, tem uma declaração sua aqui, né? Que bonito. Agradeçam aquilo que o destino lhes reservar. Os bons momentos alegram a alma. Os ruins ajudam a lapidá-la. Ambos um dia acabam ficando para trás e cada qual traz suas próprias lições. Persigam sempre o discernimento. É ele que lhes permitirá essa fotossíntese renovadora que transforma lágrimas em risos e em luz a obscuridade. Que lindo! Muito obrigada. Vou deixar o seu contato. Você tem e-mail, né? Instagram não. Tem. Qual que é seu Instagram? Esqueci. José Rui Gandra, tudo junto. Tudo junto. Os contatos, e-mail, se você quer compartilhar a sua história também, eu tenho certeza que o Zé vai gostar. É jr.gandra@uol.com.br. E o WhatsApp, se você quiser também falar do livro, 0 operadora 11 99632 6924. Zé, volte sempre. Volto. Posso fazer uma colocaçãozinha final? Com certeza. Não acabei nem mencionando, mas hoje o meu trabalho principal é de palestrante. Tá? Ótimo, né? E tenho tanto palestras do ponto de vista das relações familiares e de superação de perdas, como voltadas ao mercado de trabalho para os jovens, para os filhos, como criar filhos então vamos deixar o seu WhatsApp de novo, que é o 0 operadora 11 99632 6924, jr.gandra@uol.com.br. Agora que tá chegando o Dia dos Pais, não é verdade? Isso, excelente a conexão. Tá cheia Exatamente, é isso aí. Agora agosto, já vou te parabenizar pelo Dia dos Pais, porque muito já tá obrigado, perto. Pelo Dia dos Avós, já é uma sequência, avós e pais. Isso, é isso eu aí. já vou comemorar. E depois Dia das Crianças ainda pro seu neto. Muito obrigada, Zé. Volte sempre. Muito Beijo obrigado, no foi seu um prazer, coração. né, Prazer Carol? também. Tchau.